Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. A gente vai aguardar 2 minutinhos aqui, o pessoal ir entrando. A gente já começa o nosso evento de hoje. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Nós já vamos dar início. Obrigada por estarem aqui conosco. Bom, vamos lá, a gente já deu aqui 8 minutinhos. Nós também estamos ao vivo no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar depois o link para pessoas que não conseguiram entrar, nós tomamos a decisão de fazer ao vivo também pelo YouTube, em função do grande número de procura. Infelizmente, a gente não conseguia comportar todo mundo aqui, e
Por esse motivo, a gente está abrindo também no YouTube para que outras pessoas possam participar conosco e a gente possa compartilhar aí nosso conhecimento com mais profissionais. Então, agradeço por todos vocês que estão aqui. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o que ninguém nunca te contou sobre aprovações em São Paulo. É um tema bem audacioso, e a ideia é a gente compartilhar conhecimento aqui com vocês, como é um dos propósitos do Licenciamento Brasil. Bom, eu sou a Serley Polini, para quem não me conhece, sou engenheira civil de formação, trabalho há 23 anos na área de legalização imobiliária empresarial, acho que agora deve estar indo para os seus 24 anos, e hoje sou responsável por 3 empresas, que seria a Serley Polini Engenharia Consultiva, a Safety Docs, para quem não conhece, é um sistema que nós temos de gestão de documentação, que auxilia na gestão de documentação, um sistema focado nisso, e o Licenciamento Brasil, que é essa comunidade maravilhosa que nós desenvolvemos ao longo aí está indo para o seu 3º ano, com o intuito de compartilhar conhecimento. Né? Então, para quem está chegando aqui, para quem é o primeiro contato conosco, seja muito bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o propósito do Licenciamento Brasil, para que vocês estejam um pouquinho mais conectados conosco e possam participar de outras iniciativas que nós temos aí na área de legalização imobiliária empresarial. Aí não só de São Paulo, que é onde a gente vai focar um pouco mais hoje, mas também no Brasil inteiro, né? Então, nós temos participantes do Brasil inteiro nessa comunidade. Bom, comigo, junto no projeto Licenciamento Brasil, nós temos essas 3 mulheres que são incansáveis e trabalham no projeto comigo. Estamos sempre criando coisas novas, buscando o que o nosso público está precisando para que a gente possa fazer. O último ano foi um ano muito puxado para todo mundo, a gente estava um pouquinho quietinho. Esse ano a gente pretende voltar com força total, aí, com muito conhecimento. E para começar, para quem já me conhece, eu adoro fazer um network. E como nesses eventos presenciais a gente não está perto para trocar contato, eu proponho para vocês que vocês coloquem o LinkedIn de vocês no chat para que a gente possa trocar contatos aqui e fazer conexões, né? A gente não sabe se aqui nessa sala a gente já está com algum possível cliente, alguém que necessita do nosso trabalho, ou algum consultor que possa precisar do seu trabalho, que você pode precisar do trabalho dele. E um dos propósitos do Licenciamento Brasil é justamente esse, né? É conectar pessoas, pessoas que precisam contratar com pessoas que entregam esse serviço de qualidade. E também fomentar cada vez mais conhecimento. Então, aproveite aí, pegue o LinkedIn de vocês, coloque no chat. Eu esqueci de comentar, hoje no apoio, nós estamos com a Angélica, do nosso time, está no apoio aí no chat com vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer necessidade técnica, por favor, chama aí no chat que a Angélica vai dar o suporte para vocês, tá bom? E também, se tiver alguém de fora tentando entrar, que não conseguir, coloca no chat, a gente vai fazer o possível para atender todo mundo aqui enquanto a gente está fazendo esse evento. Mas, como eu falei, o evento também está sendo transmitido no YouTube ao vivo, ok? No YouTube do Licenciamento Brasil. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre o conceito do Licenciamento Brasil, né? Então, quando o Licenciamento Brasil foi desenvolvido, ele foi criado a partir, inicialmente, dos alunos que eu ministrava curso, ou ministro curso ainda, a gente começou a criar alguns grupos de WhatsApp, e aí eu sempre trabalhei com o conceito de que a informação, ela está disponível na internet para qualquer pessoa, né? Então, hoje em dia, o que a gente mais tem é informação. A maior dificuldade é a gente saber o que fazer com essa informação, né? Qual informação é confiável, o que fazer, como fazer. A internet, ela basicamente democratizou o conhecimento. Então, teoricamente, se você precisa de uma informação, você encontra ou pessoas que já trabalharam com aquilo, ou legislação, enfim, a internet ela trouxe tudo isso. Então, como que a gente podia melhorar a partir do conceito de que a gente já tem a informação disponível? Então, o propósito do Licenciamento Brasil é justamente esse, né? Unir forças, trazendo informação de qualidade aos usuários e facilitando o entendimento das legislações. Então, e aí a gente tem várias iniciativas que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente também,
onde vocês podem se conectar com outros profissionais que trabalham no mesmo segmento e que podem auxiliar com determinados assuntos, tá? Então, todas as nossas iniciativas vêm de encontro a informação, troca de conhecimento, network, cursos. Então, trazer, profissionalizar cada vez mais essa nossa área, que durante muito tempo foi meio que marginalizada, né? No sentido de, tipo, é só aprovação. E hoje a gente sabe a importância que é conhecer a legislação, a importância que é aprovação dentro de um projeto, dentro de um desenvolvimento imobiliário, por exemplo, o impacto que tem uma boa aprovação nisso tudo, né? Assim como um bom projeto, assim como uma boa obra. E aí, algum desses conceitos, a gente está falando aqui de fácil acesso único local. Então, a gente tem o nosso website do Licenciamento Brasil, onde vocês encontram de maneira muito facilitada toda a legislação de São Paulo. Nós tivemos o cuidado de criar passo a passo, tem várias ferramentas lá que vocês localizam qualquer informação da cidade de São Paulo bem mastigada. Então, os requerimentos, formulário, qual é o site, onde você tem que procurar informação. Tá tudo muito simples lá. Se vocês quiserem dar uma entradinha, a Angélica vai colocar o link aqui para vocês. Desenvolvimento de novas tecnologias. O Licenciamento Brasil desenvolveu um app que está disponível tanto na Apple quanto no Google, disponível para vocês baixarem gratuitamente, onde você pode consultar o zoneamento de São Paulo, consegue consultar se uma atividade é de baixo risco ou não, ou se a atividade pretendida que vocês querem colocar no imóvel é passível de aprovação ou não, se é permitido ou não, na verdade, né? Além de todos os índices que vocês hoje encontram também no GeoSampa, isso vocês têm disponível lá no app, né? Então, como é gratuito, se vocês quiserem, baixem o app, também é uma ferramenta legal aí para vocês terem no dia a dia de trabalho de vocês. O app se chama Zoneamento, tá? E a parte de cursos, nós temos hoje alguns cursos gravados sendo vendidos no Hotmart, que também tem lá na nossa página, tem os cursos disponíveis, e a gente, ao longo do ano, tem um calendário onde a gente vai apresentando alguns cursos para vocês, alguns cursos ao vivo, outros cursos gravados, palestras, eventos como esse de hoje, onde a gente quer trocar conhecimento, e vocês estando antenados nas nossas redes sociais, com certeza vocês vão ficar sabendo aí dessas novidades, tá? Aqui a carinha do site do Licenciamento Brasil. Então, hoje nós temos não só a cidade de São Paulo, a gente tem Santana de Parnaíba e tem Belo Horizonte, totalmente mapeado aqui dentro do nossa plataforma, tem uma área de notícias que é sempre atualizado, e também nós temos essa aqui é a telinha, por exemplo, de como é um dos segmentos, né? Então, por exemplo, alvará de execução de uma edificação nova. Então, tem lá o que se possui validade, como consultar a legislação, links de apoio. Então, tem toda a informação bem mastigada para vocês, né? De forma que vocês tenham confiança de quem está colocando essas informações aqui, são profissionais que têm experiência de muito tempo na área, tá? Além disso, a gente tem a TV Licenciamento Brasil, então no nosso canal do YouTube vocês encontram todos os vídeos, a maioria, né, dos vídeos passados desses eventos, então tem muitos temas trabalhados lá, desde acessibilidade, ISS, CND, com profissionais que são do segmento, que são especialistas em algumas áreas, e que trouxeram para a gente esse conhecimento adicional para compartilhar. Tá? Então, o nosso canal do YouTube lá tem muito material, e material direto, né? Aquele material que você assiste e já consegue aplicar na hora. Que eu acho que é muito interessante, é uma das coisas legais dessas trocas que a gente faz nesses eventos. Perdão. E aí, nós temos também quase 20 grupos de WhatsApp. Vou pedir para a Angélica colocar o link, também está na nossa página da internet, no website, mas eu vou pedir para a Angélica colocar o link direto para vocês acessarem, se vocês tiverem interesse. Então, são grupos temáticos, nós temos 3 grupos que são temas gerais, que é o Licenciamento Brasil, que é 1, 2 e 3.
Depois nós temos grupos temáticos como acessibilidade, segurança, vigilância sanitária, posto de gasolina, farmácia, enfim. São grupos temáticos onde os profissionais conseguem trocar experiência. É muito rico, é muito bacana para quem já participa, se quiser colocar aí no chat qual a sua experiência com esses grupos de WhatsApp, mas para mim eu falo que é onde é mais gostoso ver as pessoas se ajudando e é onde eu me realizo que o projeto deu certo, né? Que o projeto das pessoas se ajudarem deu certo. Então, se vocês puderem colocar aí no chat informação de como que vocês enxergam esses grupos, para quem já participa, boa parte de vocês aqui estão nos grupos de WhatsApp, né? Bom, aqui a telinha só do app zoneamento, ele está assim, ó, zoneamento by licenciamento Brasil nas lojas, né? E aí você encontra parâmetros construtivos, uso e ocupação do solo, questão de licenciamento, você consegue fazer a localização do imóvel por georreferenciamento, então, se você fizer um check-in no imóvel, ele vai dar o zoneamento do local onde você está, e aí você já consegue também identificar aqui uma atividade de baixo risco, ou pelo SQL, que é o número do IPTU, ou por endereço também. Você consegue localizar aí o zoneamento e todos os parâmetros construtivos que você localiza também no GeoSampa, ok? Então, além disso, a gente tem aqui os parâmetros, né, a questão da consulta das atividades permitidas e sobre a cota ambiental. O último produto que eu queria falar para vocês que nós temos, que não sei se todo mundo conhece, a gente tem o processo online que permite vocês contratarem o serviço do Licenciamento Brasil para protocolar um processo em até 72 horas em qualquer lugar do Brasil. Então, nós utilizamos o banco de dados de consultores que estão cadastrados na plataforma Licenciamento Brasil e a gente coordena essa contratação e o protocolo desse processo. Então, se vocês tiverem mais curiosidade, está lá no nosso portal também o processo online, vocês podem contratar. A gente utiliza esses parceiros locais para poder fazer a tramitação e o protocolo o mais rápido possível para vocês, tá bom? Bom, então vamos ao tema aqui. Eu acho que está todo mundo esperando, curioso, o que a gente tem para trazer para vocês. O que ninguém te contou sobre aprovações em São Paulo. Eu espero trazer um conteúdo que seja diferenciado para vocês, e já me coloco à disposição ao final dessa apresentação para tirar qualquer dúvida de vocês. Nos grupos tem meu contato também de WhatsApp, para quem quiser se contactar depois, ou me contactar pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Eu vou trazer aqui para vocês mais 3 profissionais que vão falar um pouquinho junto comigo sobre esse tema. Juntas, nós 4 temos mais de 60 anos de experiência, e isso em aprovações não só em São Paulo, né, aprovações no Brasil inteiro. E tenho certeza que qualquer dúvida que vocês trouxerem, uma de nós 4 aí vamos poder pelo menos direcionar alguma resposta, né? Eu acho que um dos segredos aí de trabalhar nessa área é nunca achar que você sabe tudo, né? Esse é um dos segredos de você trabalhar com legalização. É sempre ter aquela formiguinha de falar, eu preciso aprender mais, eu tenho que ler mais, eu preciso ver se tem alternativas, né? Eu acho que isso é um grande diferencial do profissional que quer trabalhar com isso. Bom, vai estar aqui comigo a Tatiana Zanella, algum de vocês já conhecem, a Amanda Martins também, que também vocês já devem conhecer, porque elas duas estão mais outras vezes comigo aqui em eventos, a Fabiana Barrocal, que é uma das nossas instrutoras também de alguns cursos, alguns de vocês já devem ter conhecido também, mas aí eu vou deixar que elas mesmas se apresentem, e falem um pouquinho da experiência dela, de como elas chegaram até aqui, e quais são os desafios, os principais desafios, né? Então, para começar, sejam bem-vindas, Fabiana, Amanda e Tatiana, bom ter vocês aqui com a gente de novo. Eu vou começar com uma pergunta aí para vocês 3, que é para vocês falarem um pouquinho quem são vocês, né? Há quantos anos vocês atuam na área de legalização e aprovações? Como começar a trabalhar na área de legalização e aprovações? Então, como aprender a lidar com essa legislação toda, né? Porque
É sempre aquela coisa, uma parafernália de legislação, é o mundo das pedras, assim, a gente ouve várias coisas, né? E o que atraiu vocês nessa profissão, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que atraiu vocês nessa profissão também, por que que vocês estão nessa área até hoje, né? Se quiser começar, de repente, Amanda. Bom, vamos lá. A mais novinha da casa. Bom, eu sou Amanda Martins, eu sou engenheira ambiental, me formei faz 2 anos, mas eu trabalho já com legalização há 8 anos. Então, quando eu entrei nessa área, eu entrei sem saber nada. Eu era uma mera auxiliar administrativa e eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu sabia que era aquilo que eu queria trabalhar, mas eu precisava de começar a entender e, enfim, então, com a minha curiosidade, eu fui buscando legislação, lendo os checklists, eu buscava entender como o processo funcionava, eu ia para a prefeitura, sentava lá no balcão, questionava para o técnico. Eu nunca me esqueço, a primeira VTL que eu fiz, eu olhei para aquilo e falei assim, aonde que eu vou achar todas as informações? E eu fui, busquei nas legislações, já tinha um pouquinho dessa base que veio da faculdade, mas na faculdade, né, a gente não acaba aprendendo tudo, né? E fui para o balcão da prefeitura e pedi ajuda. Aonde que eu acho essas informações? O que quer dizer isso? Taxa de permeabilidade, enfim, uma série de coisas que eu não tinha noção. E eu fui atrás e com a minha curiosidade eu cheguei até aqui. Hoje sou gerente de processos, trabalho aí em âmbito nacional, com grandes redes de varejo, então licencio aí diversos segmentos e em diversas áreas, tanto prefeitura, vigilância sanitária, bombeiro, CETESB, meio ambiente, tudo. Essa sou eu. Bacana. Você, Fabi? Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Sou a Fabiana, eu sou arquiteta, sou especialista também na parte de engenharia de segurança do trabalho. Eu trabalho nessa área desde da época de estágio na faculdade, né? Então, eu ingressei aí na área de legalização imobiliária no meu primeiro estágio, né? Então, desde a época da faculdade aí, eu já convivo com leis, com essa questão burocrática mesmo, que é um segmento que na faculdade, né, poucas pessoas buscam, porque na faculdade de arquitetura o pessoal está mais focado mesmo em desenvolver projetos, em criar, e aí eu segui por esse caminho um pouquinho diferente aí do que a minha profissão me leva, né? Mas é um caminho que eu escolhi e que eu sigo nele até hoje, não vou por um outro caminho, pelo menos por enquanto, não me vejo percorrendo um outro caminho, né? Ouvindo a Amanda falar aí, ver um filme na minha cabeça, né? Porque eu também comecei, eu não sabia nada, entrei no estágio e aí a pessoa, o engenheiro virou para mim e falou assim, então você tem que desenvolver um projeto de prefeitura. Eu, como assim? Existe projeto de prefeitura? Tá aqui o Código de Obras e você tem que seguir o que o Código de Obras fala, né? Na época, a 11.228 ainda. E, assim como a Amanda também, sempre fui muito curiosa. Eu não fico só naquilo que a pessoa fala que eu tenho que fazer, né? Vou buscando e vou me aprofundando, tanto que eu cheguei aqui onde eu estou hoje justamente por conta dessa minha determinação, né? De não me conformar com a primeira coisa que eu vejo, com a primeira coisa que me mandam fazer. E estou nesse ramo aí, há quase, sei lá, 18, 19 anos já de legalização imobiliária, amo o que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu trabalho aqui na Celecoline, desenvolvendo, né, projetos, as aprovações de grandes projetos, que requer aí uma atenção maior, né, mais detalhes,
para buscar alternativas nas legislações e nível Brasil. Hoje, o meu foco aí é estudar mesmo legislações em nível nacional, mas com especialidade, lógico, na legislação de São Paulo, que é o que a gente trabalha mais efetivamente, mas jamais só nisso. Eu acho que uma coisa que é importante lembrar que hoje também, hoje ainda tem algumas universidades que passam um pouco mais sobre essa questão de aprovações, né? Hoje tem até curso de pós-graduação, conhecido aí no mercado, mas há muito tempo atrás a gente não tinha nada, né? Eu fiz faculdade de engenharia e eu tive parcelamento do solo, tive 3 meses, 4 meses de matéria de parcelamento do solo apenas, né? E aí, o que a gente percebe trabalhando muitas vezes é alguns profissionais entrando no mercado de trabalho realmente sem base nenhuma de que não é só projetar, né? Existe uma legislação a ser seguida, uma não, né? Às vezes várias legislações a serem seguidas para que esse projeto seja passível de aprovação perante os órgãos públicos. Eu acho que faz falta ter mais matérias como essa nas universidades, né? E você, Tati, quer falar um pouquinho aí da sua história? Vamos lá, eu sou a Tatiana Zanella, acho que eu conheço algumas das pessoas que estão aí no nosso webinar, no nosso evento. Eu atuo nessa área já há quase 20 anos, acho que se bobear já é 20 anos. Sou uma das fundadoras do LB, junto com a Shirley, diretora técnica da Shirley Polini, e também fundadora da Aliança. Eu entrei nessa área no mesmo padrão das meninas, não sabia nada, fui bem administrativa, e fui aí bem, digamos, instigada pela Shirley a conhecer mais, na verdade, né? Então, me formei em gestão ambiental, fiz muitos cursos aí de licenciamento, tanto da área ambiental quanto de acessibilidade, então sempre que tem um curso, eu sempre estou renovando aí os meus conhecimentos, né? Porque a lei muda, os projetos mudam, o sistema muda, então eu estou sempre estudando, correndo atrás, e eu amo solucionar problemas. Então, normalmente, com o meu time, a gente está sempre trocando essas figurinhas e sempre achando uma alternativa, estudando mais para achar outras leis, outros decretos, portarias, deliberações, casos semelhantes, sempre buscando esse conhecimento para poder atender os nossos clientes da melhor forma possível. Essa acho que é a minha historinha. Obrigada, Tati, obrigada. Muita gente realmente aprende no dia a dia, eu acho que é isso que a gente vem trazer dentro do projeto Licenciamento Brasil, é conseguir trazer cursos técnicos, cursos curtos, mas bem focado nas legislações, para que as pessoas possam complementar aquele conteúdo da universidade, né? Possam complementar aquilo que, da parte de desenvolvimento de projeto, também com conhecimento. Esse é um dos propósitos. Eu esqueci de falar para vocês, no final dessa live hoje, no final desse webinar, nós temos novidade para vocês no final, então aguentem até o final aí, para quem já conhece os webinars que nós fazemos, a gente sempre no finalzinho, a gente traz aí alguma surpresa, alguma novidade, e hoje tem 2 novidades, não é uma só. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com as perguntas. Eu queria perguntar para uma de vocês, pode ser uma de vocês só responder, se vocês acham importante se especializar em determinada região, né? Então, trabalhar só em São Paulo, ou não, trabalhar Brasil inteiro, ou em alguma área de atuação. Então, eu faço só processo de licença de funcionamento, eu faço só reforma, construção, aprovação, né? O que vocês acham, se hoje é vantajoso ser um profissional generalista, né? Então, se vale a pena você saber de tudo um pouco, ou se vale a pena vocês se especializarem em determinado segmento ainda dentro de aprovações, né? Porque dentro de aprovações a gente tem as licenças operacionais, tem as licenças de aprovação propriamente dita. Então, o que você acha em relação a ser generalista?
e qual a principal diferença de aprovações entre São Paulo e outras regiões, aí entrando um pouquinho aí já desses diferenciais aí do que São Paulo traz para a gente de experiência, né? Bom, vamos lá. Acho que essa eu posso responder. Eu entendo que se você possui entendimento da base da legislação, né, muitos dos estados, dos municípios, eles seguem aí a base da legislação de São Paulo também. Mas se você tem uma base da legislação, você consegue fazer a aprovação aí em qualquer outro local, né, trabalhar em âmbito nacional, porque acaba tendo um mesmo padrão. Então, se você já tem o conhecimento da legislação de algum município, que seja de São Paulo, que é onde você atua hoje, você, com esse conhecimento, você consegue, sim, atender em diversos outros municípios. Em questão de segmento, eu acredito também, você consegue atender diversos segmentos. Eu hoje atuo em âmbito nacional, em diversos segmentos, então acredito que eu acho que é mais vantajoso você atender como um todo, até porque você consegue ter uma estratégia e uma visão de quais licenças estão vinculadas, porque às vezes você fica tão focado em um único segmento e você acaba não tendo toda a estratégia de aprovação daquele negócio, né, daquela construção, para atender o cliente como um todo, né? Então, você ter conhecimento de todos os segmentos te dá também essa oportunidade de você ter essa estratégia de aprovação e de você traçar e atender o cliente como um todo. Eu vejo dessa forma. Eu acho que dentro da nossa experiência, a gente vê muito disso, né, Amanda? Então, às vezes, chega para a gente a aprovação de um projeto arquitetônico, por exemplo, projeto de prefeitura, e aí, quando a gente vai ver o projeto arquitetônico, ele não atende uma legislação do Corpo de Bombeiros, ou não atende uma legislação de vigilância sanitária ou do meio ambiente, e aí, muitas vezes, acaba até inviabilizando o projeto em função de não ter sido olhado de maneira estratégica ao todo. Então, se a gente pode citar aí um dos itens que a gente pode falar sobre o diferencial de aprovar em São Paulo é ter essa visão estratégica, né? Essa visão do todo. Isso mesmo. Muitas vezes a gente, até no estudo de viabilidade, né? Então, quando você vai fazer um estudo de viabilidade, você já consegue ter esse olhar e já dimensionar corretamente, trazer um fluxograma aí dessas aprovações, ter uma expectativa, que vai envolver outros órgãos também. Muito legal. E você acha que existe diferença entre a aprovação, por exemplo, de um projeto de grande porte em São Paulo e em outros municípios? Qual que você acha que é a principal diferença? Olha, não vejo muitas diferenças. O que eu poderia pontuar? Porque você vai passar você vai acabar passando por várias secretarias, vários órgãos nessa mesma aprovação. Então, assim, a base legal é a mesma e que vai envolver tudo. Então, eu entendo que não tem muita diferenciação entre os municípios. Acho que a visão estratégica, a visão do todo faz muita diferença, né? Aquilo que você exatamente falou, né? Quando você conhece a lógica das legislações, qualquer lugar que você for, você vai conseguir montar esse fluxograma de aprovações, às vezes uma secretaria ou outra a mais, né? Um fluxo de um departamento antes do outro muda, mas isso a gente estimula muito, né? O porquê atuar em São Paulo se você pode atuar em outras regiões, atendendo o cliente aí de uma maneira um pouco mais ampla, né? Às vezes ficar atento, que às vezes não só a Secretaria, por exemplo, de Planejamento, Urbanismo, vai fazer a análise como um todo, às vezes ele vai depender de outros departamentos, então mobilidade, obras, então estudar antes de entrar com a aprovação, para também você não pegar essas surpresas. Devia ter protocolado o projeto também em uma outra secretaria, e isso impacta em toda a sua aprovação, né, no seu cronograma, na sua estratégia. Então, você prometeu um prazo
e chegou lá na frente, poxa, não vi que eu precisava passar por um outro órgão, um outro setor. Então, ficar atento nisso também. Com certeza, e muitas vezes isso depois traz um desgaste gigante para o cliente de, às vezes, ter que mexer num cronograma de aprovação porque esqueceu uma secretaria ou não verificou se tinha com DeFi com Presp, ou seja, a interligação entre os departamentos é muito importante para parar para fazer uma estratégia antes de qualquer aprovação. Às vezes, ainda até quando o cliente chega dizendo, eu quero o alvará de aprovação e execução de obra nova. Eu acho que cabe a nós alertar o seguinte, tá, mas você já olhou o Corpo de Bombeiros, você olhou se tem restrição do Condefy Compress, foi feito um estudo de viabilidade prévio, existe uma estratégia de aprovação, qual é o tempo que você está querendo aprovar isso? Né? Então, cabe a nós, eu acho que para ter uma boa execução de aprovação e ter melhores resultados na aprovação, gastar um tempinho nesse planejamento da aprovação em si, do projeto em si. Né? Então, por isso que a gente fala que é bom você ser um profissional amplo, que atende todos os segmentos, mas também, se você quer se especializar em algo, que você tenha pilares, né, parceiros para que possam te ajudar e aí a fechar essa estratégia. Ótima colocação. Realmente, esses parceiros que são especialistas, muitas vezes é fundamental para complementar aí a nossa expertise, né? Bem colocado, Amanda. Bom, a próxima pergunta aqui para vocês é se vocês acreditam em um perfil de profissional que também... Eu posso... Oi, Luan. Bom, como é que você está? Tudo bem, e você? Vamos lá, Luan. Eu cheguei correndo da prefeitura para poder pegar, porque eu acabei me perdendo no horário lá, me deram chá de cadeira lá em Pinheiros. E eu ansioso para chegar lá para poder participar. E aí, boa noite, gente. Boa noite. Eu peguei o bonde andando, mas só para complementar o que a Amanda estava falando, sobre a parte de aprovação no Brasil, realmente, olha, quem aprova em São Paulo, aprova no Brasil inteiro. Porque São Paulo, ele tem legislação que às vezes é de rua, né? Às vezes uma rua tem uma coisa, outra rua tem outra. Então, é uma coisa que é bem complexa. Então, geralmente, quando você vai aprovar em outros estados, eles têm não é tão amplo assim, né, a aprovação. Ela segue, sim, os critérios públicos, né, que são os setores e toda aquela parte que envolve o andamento do processo. Só que São Paulo, que tem milhares de secretarias. Então, quem aprova em São Paulo, aprova em qualquer lugar. O que a gente estava falando é justamente a lógica, né? Quando você aprende a lógica da aprovação, para ir para outros municípios fica um pouco mais fácil de você conseguir trabalhar com as legislações, é exatamente isso, né? Bom, deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Então, se vocês acreditam que um perfil do profissional também pode direcionar as áreas em que ele vai atuar, né? E qual seria o perfil, as características de um profissional que vocês julgam importante para ter sucesso nessa área de legalização e aprovações, né? O que o profissional tem que ter de característica ou não perder para ter sucesso nessa área de aprovações? Essa aí eu vou responder. Bom, na minha visão, os profissionais são bem diferentes, assim, principalmente quando a gente está falando de redes e grandes projetos. O perfil analítico, né, do profissional, do quanto ele vai ali no detalhe, e o profissional de redes, ele é um perfil mais prático e ágil, ele costuma trabalhar com grande volume de licenciamento, então ele tem uma agilidade maior. Acho que a diferença, assim, principal é nesse ponto. Com relação à base legal, de conteúdo mesmo, o profissional ele precisa ser curioso, tem que estudar muito. A gente está falando, que é a prova em São Paulo realmente, a prova em qualquer lugar, porque São Paulo tem muitas leis. São Paulo tem uma bagagem de legislação que, até pelo próprio tamanho, né, o tanto de desenvolvimento que já teve na cidade. Você vai em algumas cidades menores, você não tem tantas leis. Então, se você tem o parâmetro de São Paulo, você tem uma facilidade maior de aprovação. Então, o profissional ser uma pessoa que se dedica, estuda, precisa ter muita empatia com o órgão público, porque é um outro ponto que até o Luan entrou falando, nossa, tomei um chá de cadeira aí em Pinheiros. Nossa, isso é muito normal, né? Então, a gente tem que
estar ali bem, tem que entender o lado do técnico, tem que trocar, ser transparente. Então, é muito difícil quando você chega, bate no balcão, logo cedo já toma aquela invertida e que desanima, mas você tem que, não, bom dia, vamos lá, eu estou aqui para resolver isso, meu objetivo aqui é realmente tirar isso da frente, é menos trabalho para mim, menos trabalho para você, trocar suas dificuldades e ter conteúdo. Então, não adianta você chegar lá para conversar com um técnico, não ter estudado sobre o assunto, não ter procurado uma alternativa, não ter compreendido aquele projeto, não ter visualizado ali o porquê que ele está te questionando aquilo, né? Então, você me pediu só a matrícula, já entreguei 10 mil matrícula. Não, mas é a matrícula produtiva, né? Então, compreender um pouco mais sobre o que está sendo solicitado para você conseguir ter um bom relacionamento também dentro do órgão público, né? Não adianta nada não ter essa parte de carisma, de empatia, de colaboração, porque é isso que é o nosso trabalho, né? A gente colabora com o trabalho dele, que quanto melhor sai o nosso projeto, quanto mais completo e quanto mais nós tivermos conhecimento, com certeza ele vai ter menos exigências, ele vai tramitar num prazo muito menor, e se a gente está acompanhando ali com frequência, está em contato sempre com o técnico, você tem uma praticidade maior na tramitação. Acho que a gente pode falar exatamente isso, né? O profissional que tenha curiosidade, resiliência, empatia, são qualidades que não faz mal para ninguém, né? Mas eu acho que realmente ser um profissional que goste de ler, que não se conforme com a primeira resposta, que gosta de estudar, né? E tem que estudar, não tem jeito, né? Nesse nosso meio você tem que estudar todo dia. Eu acho que eu não falei a minha versão aqui, mas eu acho que o que me fez me apaixonar por essa área é aprender todo dia, né? Eu senti que eu estou evoluindo todo dia. Então isso, eu acho que o profissional tem que ter essa vontade de buscar. E, gente, uma coisa que eu sempre falo também nos cursos que eu ministro, a gente não pode esquecer que do outro lado nós temos pessoas, né? Então, são pessoas que também acordam de mau humor, são pessoas que também estão sendo cobradas internamente, enfim. É lógico que existem casos e casos, tem casos que nós sofremos alguns abusos, digamos assim, mas na grande maioria das vezes são pessoas que estão do outro lado. Então, quanto mais a gente se prepara, melhor você vai ter de um atendimento do outro lado, né? Então, esse é um dos segredos também. E aí eu não estou falando só de aprovação em São Paulo, né? Eu estou falando de aprovações em qualquer lugar. A gente tem que estar preparada, porque do outro lado, às vezes, a gente pega um técnico despreparado, um técnico que não entende a lei, um técnico que não conhece a lei, ou que está novo no setor, ou que está novo na prefeitura, né? Então, às vezes, Até que não tinha aquela visão, né, Sam? Porque a lei é interpretativa, né? Então, se você não consegue, a gente tem algumas formas de interpretação, lógico que ela vai movimentar de acordo com o projeto, né? Então, eu tenho um projeto que vai ter uma condição diferenciada, uma condição específica ali para ter aquela interpretação. E aí, às vezes, faz parte da gente também levar para o técnico um case parecido que aconteceu de um outro caso. Não, um caso X, aconteceu isso, isso e isso, a prefeitura aprovou dessa forma, a interpretação da legislação foi dessa forma, coisa que o jurídico faz muito bem, né, que é utilizar de jurisprudência. Infelizmente, a gente não tem isso formalizado na prefeitura, né, nos processos administrativos, mas a gente consegue, muitas vezes, utilizar de cases para entendimento da legislação, né, para ter... É lógico que tudo isso foi detalhado muito antes, né? Lá no comecinho, quando a gente estava falando da estratégia. Mas, com certeza, isso é fundamental. O profissional tem que ser curioso, tem que buscar, tem que pesquisar, tem que estudar a legislação. Não tem outro caminho, tá? Não tem fórmula mágica para sair, para a gente ter melhores resultados em aprovações. E aí, aproveitando de falar de fórmula mágica, eu vou perguntar aqui, vou aproveitar para perguntar para a Fabi, que eu sei que é uma das nossas que gosta bastante de legislação. Quais são as legislações que não faltam na sua mesa, Fabi? Eu sei que são muitas, mas vamos colocar algumas aí principais. E se você puder dar uma dica de leitura aí, de repente, para o nosso público que está aqui, que são, às vezes, arquitetos, que não são exatamente da área de legalização,
qual seria o kit básico, né, para quem quer trabalhar com legislação em São Paulo para ter na mesa aí, né? Ou na pastinha do computador para os mais jovens, né? Que nós somos da turminha que ainda gosta na mesa da legislação, né? Pois é, a minha mesa é quase uma biblioteca, né? Eu sou daquela que gosto de ler lei no papel. Então, estou sempre, às vezes, imprimindo uma lei, tenho lá uma gavetinha na mesa cheia de legislação, mas meus livros de cabeceira são o Plano Diretor, a Lei de Usurpação do Solo e o Código de Obras, né? Esses são mesmo os livros de cabeceira. Então, se é para eu passar uma dica, a dica que eu passo é justamente ler estas 3 leis, estudar elas, né? Elas são a base mesmo para você desenvolver os seus projetos, buscar as bases legais para aprovar, para justificar alguma alternativa técnica, né? Para defender junto com um técnico da prefeitura. E a gente fala, né, da lei do plano diretor, a lei de ocupação do solo, o Código de Obras daqui de São Paulo, mas, na verdade, são as 3 legislações base para a gente buscar informações em qualquer lugar do país, né? Então, eu vou aprovar lá em Manaus. Que legislação que eu tenho que buscar? Minimamente essas 3, né? Que são as leis base mesmo para você iniciar aí o desenvolvimento do seu projeto, começar a pensar no protocolo do seu processo, né? Então, essa seria aí a minha dica. E, além disso, né, compartilhar, porque eu acho que a comunidade do Licenciamento Brasil faz muito bem isso, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. Hoje eu passo por uma situação que um colega já passou e ele pode estar me dando dicas, pode estar me mostrando um caminho mais curto, um caminho mais rápido para resolver o problema, e a mesma coisa comigo, né? Eu já passei por aquela situação que um colega está expondo, então vamos ajudar, né? Acho que nesse nosso meio, o compartilhamento de informações ajuda todos, sem aquela questão, porque é meu concorrente. Não, aqui nós somos todos parceiros, né? Então, sempre está compartilhando também o conhecimento, que um agrega o outro. Esse é o nosso sonho de consumo para o Licenciamento Brasil, cada vez compartilhar mais conhecimento aí com todos vocês. A Tati quer complementar, Tati, sobre legislação? A Fabi falou que é o livro de cabeceira dela, ia complementar, e é todo rabiscado, cheio de anotaçõezinhas. Isso é muito legal, de tipo, ainda que seja o livro digital, né? 2 dicas que eu queria dar, de fazer marcas e fazer anotações, muitas vezes, de situações em que vocês utilizaram determinados artigos. Coloca ali um comentário no arquivo digital, se for o caso, ou à mão no impresso, para que vocês possam usar e depois, em outras situações, se lembrar, poxa, eu usei nesse caso, eu usei esse artigo e funcionou de tal forma, né? Essa é uma outra dica aí que a gente dá. E uma outra dica é que no site Gestão Urbana, eu vou pedir para a Gé colocar para a gente aqui o link do site Gestão Urbana, acho que a maioria de vocês conhece. Lá tem a possibilidade de vocês terem tanto a Lei de Desocupação do Solo quanto o Código de Obras ilustrado. E inclusive, eles fazem a lei e o decreto junto, né? Porque, às vezes, o decreto complementa ou dá uma modificaçãozinha, não modifica, mas dá uma explicação melhor da lei, né? E, às vezes, esses manuais eles vêm mais completos e vêm com figuras que explicam. Então, essa ilustração, muitas vezes, ajuda no entendimento da legislação, né? Um outro ponto que eu acho que é super importante levar em consideração é sempre no atendimento técnico, perguntar para o técnico qual o artigo da legislação que está o que ele está pedindo, né? E muitas vezes o técnico não vai se sentir ofendido com isso, se você disser para ele, olha, eu queria entender exatamente o que fala o artigo para ter uma melhor resposta no comunicado que você está dando, se você puder me indicar qual o artigo para que eu tenha uma leitura clara do que está sendo solicitado. Isso para a gente é super importante na hora de definir a estratégia do que você vai responder, né? Então,
Porque muitas vezes o técnico leu o artigo errado também, ele teve o entendimento errado do artigo. Faz parte do nosso trabalho lutar quando você tem certeza de que um artigo que o técnico está analisando incorretamente, né? Então, muitas vezes a gente chega a fazer atendimento técnico, muitas vezes, se precisar, pede para uma direção, às vezes pede para mandar o processo para CTLU, que mudou de nome, CTLU, Tati, agora esqueci, eu sempre troco os nomes, muda toda hora. A gente manda o processo para CTLU de uso, não, como que é o nome agora? Aí eu falo SEAB até hoje. Então tá certo. Então, bom, a gente manda para o departamento que tira dúvidas técnicas de legislação, não é CTLU, esqueci, seu uso, que a gente chamava. E a gente tira dúvidas da legislação quando o técnico não está compatível, a gente tem certeza de que o nosso entendimento está o entendimento correto. Né? Então, é nossa responsabilidade também, de uso, a Estela colocou aqui, obrigada, eu estava com seu uso na cabeça. É nossa responsabilidade lutar por isso também, tá? E não tenham medo quando vocês acreditam numa legislação, acreditam no artigo, ou já utilizaram, tenho certeza, de batalhar por aquele resultado para o cliente, né? Batalhar daquele resultado para o seu projeto, tá? Às vezes demora um pouco mais, e aí é uma decisão estratégica também, né? Que a gente tem que falar para o cliente, talvez demore mais 6 meses se a gente continuar batendo nessa tecla. Você quer mudar o projeto ou quer continuar 6 meses? Muitas vezes, pelo projeto, se a gente não continuar, o projeto cai. Então, o cliente fala, vamos mais 6 meses. E, às vezes, é uma mudança pequena, o cliente fala, não, ok, muda e vamos tirar um pedaço dessa área e a gente resolve e não precisa ir para DUs. Ok? Então, essa é uma outra dica aí de ouro que a gente pode deixar para vocês. Eu esqueci aqui de perguntar para a Angélica se tem perguntas, Jé, você quer me ajudar aí? Tem no chat, eu não estou acompanhando aqui o chat. Tem alguma pergunta que ficou para trás? Tem o do Edmilson Sam, ele pergunta o seguinte, vocês ainda sofrem discriminação por serem mulheres? Boa pergunta, Edmilson. Eu posso dizer o seguinte, como eu trabalho já há muitos anos com isso, e eu fui criada por uma mulher muito forte, e fiz engenharia civil, e na minha turma tinham quatro mulheres só. Eu nunca dei muita bola para discriminação em relação a ser mulher, tá? Eu sempre tive muita confiança. Eu acho que a diferença de você ser mulher é que você tem que se preparar muito mais, né? Principalmente quando você vai falar com um homem arrogante, né? Sendo bem sincera. Então, quando você está falando com uma pessoa arrogante, você tem que se preparar com conhecimento, né? Então, acho que talvez por ser mulher, sim, a gente sofre discriminação às vezes, mas a gente supera normalmente. Posso falar para vocês que nosso time é composto de 80% de mulheres ou mais, acho que 90% de mulheres, bobear, não sei como está hoje, mas de cabeça. Mas assim, a gente empodera nossas mulheres e vai com tudo, estuda muito, eu acho que o maior problema é o seguinte, a mulher tem que ser mais inteligente, porque ela tem que quebrar a barreira de que é mulher, então tem que ser mais inteligente, tem que buscar mais conhecimento, não pode, porque aí quando o homem bater, você tem que ter a resposta na hora, entendeu? Você não pode, se você der uma titubeada, ele pisa na cabeça, quando você está falando de um homem arrogante, lógico, né? Não é a grande maioria, graças a Deus, acho que o nosso mundo já está mudando, né? Nosso mundo está mudando. Mas é isso, mas a gente sofre sim, Edmilson, um pouquinho, sempre sofre. Mas nada que 15 minutos de conversa mostrando conhecimento, a gente não tire de letra. Querem complementar alguma coisa, meninas, sobre isso? Alguém já sentiu discriminação aí de vocês? Amanda, principalmente, que é novinha, aí não é nem só mulher, é mulher novinha, né? Aí chega a menina, né? Porque te chamam de menina, né? Aí chega a menina, todo mundo achando que não sabe nada, quem é você, o que você está fazendo aqui, debocham da sua cara, aí depois te ligam pedindo ajuda, né? Porque você ajudou ele a resolver o problema. Mas acontece muito. Eu acho que ser muito jovem, por mais que você tenha... Eu lembro que quando eu comecei na carreira, eu era muito jovem também, e eu lembro que às vezes eu entrava em reuniões que era assim, tipo, 10 homens e uma menina de 24 anos entrando na sala de reunião dizendo que ia resolver o problema deles. Eles olhavam pra minha cara e falavam, minha filha, o que você está fazendo aqui?
né? Então, de novo, é muito conteúdo, gente. Tem que estudar, não tem outro caminho, tem que estudar. Né? Tem que estudar, tem que ler, tem que trocar, tem que tirar dúvida com os técnicos, tem que tirar dúvida com os colegas que já passaram por isso, né? Que passaram por uma situação semelhante, tá? Mas a gente tira de letra, nossas mulheres estão cada vez mais empoderadas. Bom, tem mais uma aqui, Sam. Tem mais uma do Edmilson. Ele fala, encontram nos rincões distantes prefeituras não digitalizadas? Encontro o quê? Desculpa, não entendi. Nos rincões distantes, prefeituras não digitalizadas? Sim, nós ainda encontramos algumas prefeituras que não têm legislação digitalizada, por incrível que pareça. Aí a gente conta com a nossa rede de relacionamento para conseguir uma cópia, um xerox. Às vezes tem que pagar, pegar a legislação impressa na prefeitura. Gente, isso é real, é de hoje. Às vezes tem que pegar a legislação impressa na prefeitura, deixa o RG lá, aí vai até uma copiadora, tira a cópia da lei e devolve a lei na prefeitura, porque ele só tem um exemplar. Eu já fiz uma vez, eu lembro de uma vez que eu fiz isso, e eu tirei mais 5 cópias e deixei na prefeitura de presente para a prefeitura. Mas existe. Infelizmente, principalmente, não é nem prefeituras pequenas. Não dá nem para dizer que é prefeituras pequenas, mas tem. Tem prefeituras que ainda a gente sofre com isso. Tá? E aí nossa rede de relacionamentos é mais importante ainda, porque de repente alguém já trabalhou lá e já trabalhou no município e tem essa legislação para trocar, tá? A gente tem um estoque de legislação também guardada aí. Bom, vamos voltar lá para nossas perguntinhas, deixa eu ver aqui onde eu parei. Bom, a próxima pergunta aqui que eu queria colocar para a gente debater um pouquinho é sobre qual a principal dificuldade que vocês acreditam ter hoje em aprovação junto aos órgãos públicos e como vocês fazem para superar os desafios perante essas aprovações. Acho que a gente até já falou algumas coisas aqui, mas se vocês puderem complementar alguma coisinha, assim, se pudesse relatar aqui para a gente qual a principal dificuldade, né? Por que um projeto demora mais na prefeitura? Às vezes porque a gente pega técnico complicado também, mas tirando as exceções, né? Vamos falar assim dos 97%, né? Quais são as principais dificuldades e como a gente faz para superar isso? Vamos lá. Eu acho que uma das dificuldades, a gente está aí na questão uma das dificuldades não, né? Eu acho que um fato importante é a gente conhecer o time técnico que está analisando esse processo, né? Seja técnico, diretor, a equipe de aprovação, porque isso ajuda a entender também a visão deles no seu projeto, né? Como vai ser conduzido essa avaliação. Então, acho que uma dificuldade que existe é essa, né? Dependendo da mão do técnico que vai, você tem um técnico que é mais exigente, que ele vai dar aquele comunique-se quilométrico, que a gente já sabe, ou você vai ter o técnico que ele compreende, agenda uma reunião e já compreende seu projeto e coloca só os ajustes necessários, ou vai ter o técnico que vai pedir para você mandar a matrícula todo mês, porque ela vence em 30 dias. Então, eu acho que conhecer esse time primeiro, é fundamental para você ter aí um bom relacionamento, né? até um entendimento melhor. Essa questão da transparência que eu falei lá atrás, acho que é também extremamente importante, né? Porque quando você estuda um projeto, faz o EBTL, estuda a lei profundamente ali e traça uma estratégia, o compartilhamento dessa estratégia, ser transparente com o técnico sobre o porquê que você está conduzindo daquela forma, também é algo que ajuda, é um fator que ajuda, porque às vezes ele acha que você está escondendo uma cota, você não fechou a área direito, ou pegar e seguir aquela cota do projeto de 1940, que você coloca todo tipo de treina para medir, não bate nunca, você faz todas as medições. Então, é outro ponto super importante, ter um bom relacionamento, respeito, empatia, e eu acho que o conhecimento é aquilo que vai fazer realmente virar o jogo, né? O estudar aquela necessidade. As dificuldades, elas vão surgir muito mais dessa questão do entendimento e da interpretação da lei.
Legal. Eu queria complementar aqui, falar um pouquinho sobre dificuldade, né? Quais são as principais dificuldades que eu vejo, né, na questão de aprovações, principalmente em São Paulo? Eu acho que essa questão de conhecer o técnico e conhecer como o técnico trabalha, a Tati esqueceu de dar um exemplo, aí, aquele técnico que dá vários comuniques, mesmo a legislação falando que só pode dar um, né? A gente tem isso também, mas isso você vai aprendendo como cada técnico trabalha, né? E às vezes, para alguns determinados técnicos, no Comunix, a gente tem que ser mais detalhista, às vezes até numerar documento para ele ter certeza de que a gente respondeu tudo e ser bem, na hora de atender o Comunix, fazer uma carta de Comunix explicando detalhadamente, com artigo, com qual o seu entendimento, tipo, como se fosse um Comunix do Comunix, né? Responder o Comunix, você vai dar o seu entendimento. Se possível, agendar a reunião antes de atender o Comunix para repassar algumas dúvidas e ter certeza que o seu entendimento da pergunta do técnico foi o entendimento correto. E outra situação que a gente vive com alguma frequência, a gente até brincou esses dias no grupo lá do Licenciamento Brasil, dança de cadeiras, né? O que é isso? Muitas vezes você está com o processo para ser aprovado, tipo cota de deferimento para ser assinado, técnico é exonerado, sai o técnico da prefeitura. Aí acaba tendo que esperar mudar de técnico o processo, aí depois descobrir qual é o técnico. Às vezes o técnico pega o processo, reanalisa ele para depois dar continuidade. E muitas vezes isso a gente tem uma baita dificuldade de transmitir isso para o cliente, né? O problema é que tipo, o processo estava para deferir na porta final e não foi, né? Teve que voltar para trás. E são coisas que não estão sob o nosso controle. Então, acho que assim, se a gente olhar a aprovação em São Paulo sobre quais são os aspectos que estão no nosso controle, né? Está no nosso controle conhecimento técnico, estratégia, estudo de viabilidade técnico, bom relacionamento com os técnicos, ser estudioso para achar soluções mais amplas para o cliente, né? Tudo isso está no nosso controle, né? Protocolar um bom projeto, protocolar um bom processo completo, atendendo a legislação de A a Z, com checklist de qualidade de projeto, isso está no nosso controle. O que não está no nosso controle, a mão do técnico que vai cair, trocar um técnico, uma pandemia, né, que chega e muda todo o jeito de acontecer, um processo novo, então você estava lá tramitando o processo, sai uma lei nova, muda a estratégia, tipo, isso não está no nosso controle. Então a gente tem que cuidar, principalmente para aquilo que está no nosso controle, ser o mais redondo possível, né? Eu brinco contra fatos, não há argumentos, né? Então, a gente bate muito nessa tecla com os nossos clientes, em relação a gente dar mais trabalho andar certo, né? Infelizmente é isso, dá muito mais trabalho fazer certo. Mas tem um jeito de fazer e tem como fazer, tá? Então, vamos trabalhar no que a gente tem controle e conviver com aquilo que a gente não tem controle da melhor maneira possível. Tá? Eu acho que essa é uma dica importante aí que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver aqui o que mais. E aí, por último, eu queria perguntar para vocês, cada uma de vocês aí, deixar uma dica. Eu acho que eu acabei de deixar a minha, né? Deixar uma dica para o público que está nos assistindo aqui. Eu estava em dúvida até se eu ia deixar isso gravado no YouTube ou não. A gente optou por deixar aberto aqui para que garantisse que todas as pessoas conseguissem assistir, e a gente vai deixar gravado depois no YouTube para que vocês possam assistir novamente, caso queiram ouvir ou queiram passar para alguém. E aí vai a dica de ouro de vocês. Se você quiser começar, manda uma dica para a gente. Bom, a minha dica é um pouco do que você falou também, e a gente trabalhar com prazos realistas, né? Sempre entender a expectativa do cliente, entender todo esse cronograma, né, da aprovação. Então, trabalhar com aquele prazo que é real, para que também você não fique depois naquela correria, cobrando técnico ou com um cliente satisfeito, porque você prometeu que ia entregar em 6 meses, mas em 6 meses a gente sabe que um alvará de aprovação em São Paulo não é emitido. Então, assim, trabalhar com prazos reais, né, para que as expectativas não sejam aí negativas no final. Isso é verdade, porque muitas vezes até o cliente chega até nós com uma expectativa que alguém passou, né?
ou está lá na legislação que o alvará de funcionamento tem que ser emitido em 30 dias, ele acredita que isso é possível, né? É possível, mas em algumas situações específicas. Eu acho que esse prazo realista é muito importante, né? Prazo realista que a gente diz é o que na prática normalmente acontece, né? Vocês têm os canais para perguntar sobre isso nos nossos grupos aí para trocar experiência, né? Eu acho que esse prazo realista é super importante. Quem mais? Tati, quer falar um pouco, uma dica aí para o nosso público? A dica é não aceitar o não, não tem solução. Acho que às vezes a pior, pode ser até o não ter solução, pode ser uma solução, a gente fala muito sobre isso, né? Pode ser uma alternativa para o cliente. Então, a gente precisa muito, volto a dizer, estudar, se atualizar, ter o conteúdo e até esse conteúdo amplo mesmo, de entender as interferências de cada alteração no projeto, em todas as áreas, prefeitura, bombeiro, vigilância, meio ambiente, como a AER. Então, cada vez parece que, principalmente em São Paulo, né, a gente tem sempre um órgão novo surgindo, uma regra nova aparecendo. Então, estar atualizado é a dica principal, acho, a gente estar atualizado aí com as legislações e sempre estudando, e não aceitar o não, porque você vai achar ali alguma coisa que vai te ajudar, e até trocando com os colegas, com outros profissionais, com o próprio técnico da prefeitura, que com certeza já viveu aquilo várias vezes. Então, isso, a minha dica está bem nessa parte do relacionamento, do network e o conhecimento. Eu acho que eu queria só complementar o que você falou, que é uma coisa que eu acho que é super importante, que eu acho que nenhuma de nós comentou aqui também, o cuidado de confirmar se você está trabalhando com a legislação mais atualizada, né, ou com a legislação certa. Então, sei lá, você está aprovando uma anistia em São Paulo, você tem que usar o Código de Obras anterior, né? Então, se o alvará foi aprovado numa lei anterior, você tem que usar a lei anterior para, de repente, fazer um modificativo, enfim. Sempre tomar cuidado com se não tem nenhuma legislação posterior para que você precise para complementar o estudo que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, e se a legislação que você está usando é vigente, né? Isso, a gente se depara com alguns problemas nesse sentido também, né? Sim. E, Fabi, quer passar para a gente também uma dica? Fabi está aí? Não estou vendo ela aqui, não sei se ela saiu, caiu. Aqui sim, tá aí. Aqui sim. Na verdade, a minha dica é uma junção aí de tudo que vocês falaram, né? Que é desenvolver o estudo de viabilidade. Não encarar um projeto às cegas, né? Então, um estudo de viabilidade bem estruturado, bem desenvolvido, ele vai reunir todas essas informações, né? Então, eu vou estudar a lei, eu vou visualizar quais são as etapas do meu processo, o que eu vou precisar. Vou estudar os prazos realistas para cada uma dessas etapas, né? Então, ter um estudo de viabilidade bem estruturado, bem desenvolvido, vai te nortear aí para seguir o caminho correto mesmo para você estar desenvolvendo e aprovando o seu empreendimento ou instalando a sua atividade. Acho que uma coisa legal de falar do EVTL, foi muito legal você falar sobre isso, Fabi, porque o EVTL é um escopo, né, um trabalho que muitas vezes o cliente não vê valor, né? O cliente fala, poxa, já estou com o projeto pronto, eu não quero saber estudo de viabilidade, eu quero que você protocole o processo. Muitas vezes cabe a nós explicar para o cliente que o EVTL é investimento, né? Que o estudo de viabilidade pode poupar dele lá 6 meses de aprovação, que pode poupar dele perder o processo lá na frente, chegar lá na frente e descobrir que tem uma legislação que impede ele de seguir com a aprovação e perdeu aí 6 meses de aprovação, né? Ou muitas vezes perdeu o projeto. Então, cabe a nós vender para o cliente o conceito da importância do estudo de viabilidade, que é investimento para garantir o sucesso do projeto no menor tempo possível, sem surpresa, né? Tanto que, assim, no nosso escritório, por exemplo, a gente, quando pega processo sem estudo de viabilidade, feito por nós ou validado por nós, a gente tem várias cláusulas contratuais que a gente não se responsabiliza por surpresas futuras, porque não tem como a gente visualizar todas as possíveis surpresas sem parar para estudar e sem fazer o estudo de viabilidade e montar essa estratégia,
né? Não que a gente não faça, a gente prefere não fazer, mas quando ainda assim o cliente insiste, a gente tenta mostrar para ele qual é o risco da gente não fazer com o estudo de viabilidade, tá? E outro ponto que eu acho que é super importante para isso, para quem trabalha, eu ia falar para quem trabalha com legalização, mas isso eu sempre falo também em todas as palestras que eu falo, que é sobre ter um seguro de responsabilidade civil. Graças a Deus a gente nunca precisou usar, mas todos nós somos seres humanos e somos passíveis de erros, né? Ainda mais quando você tem um time grande, como é o nosso caso, você fica mais suscetível a erros humanos, né? Então, existem, para quem tiver curiosidade, depois quiser me procurar, existem seguros no mercado de responsabilidade civil mesmo, que você pode contratar para sua empresa e que te dê algum respaldo aí, caso algo passe desapercebido em relação a aprovações, a estudos de viabilidade, né? Essa é uma outra dica aí que eu deixo para vocês, tá bom? Eu vou abrir para dúvidas aqui, já. Tem mais perguntas? Temos uma no YouTube. A Aline Rosa, ela pergunta, no sistema do Aprova Rápido, aprovação do projeto, conseguimos emitir a BITSE? Acho que eu não entendi a pergunta. Aliás, eu tinha uma pergunta aqui para falar sobre aprovações eletrônicas e esqueci, eu acho que eu falei. Que eu queria falar um pouquinho sobre como que é a expectativa de vocês em relação à aprovação eletrônica. Agora que a Aline falou, eu lembrei. Quem quer responder essa da Aline? Ela colocou, no sistema do Aprova Rápido, a aprovação do projeto, conseguimos emitir a BITSE? Será que ela quer saber se o ABITSE pode ser emitido na prova rápida? Será que é isso? Na verdade, o ABITSE vai ter no trâmite normal lá na frente. Você vai aprovar o projeto pelo Aprova Rápido, você vai ter o alvará de aprovação, e aí lá na frente você vai pedir o ABITSE normal. Então, acho que a gente fala, no Aprova Rápido, a gente tem o alvará de aprovação, alvará de execução, né? E depois você faz a obra com esse alvará de execução, e lá na frente a gente vai tirar o ABITSE. E aí é importante lembrar que no ABITSE você tem que atender todas as ressalvas constantes no alvará de execução, né? Eu vou voltar aqui na pergunta. Aline, fala para a gente se a gente conseguiu responder essa dúvida, se não, tenta explicar um pouquinho melhor para a gente qual é essa dúvida. Meninas, pode ser também o que ela está pontuando, é a questão de qual é o sistema eletrônico para emissão da BITSE, porque hoje, com essa questão da tecnologia, que até a próxima, que é o ponto que a Célia vai colocar, a gente tem alguns sistemas hoje de aprovações, né, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Talvez seja isso. Queria... E quer falar um pouquinho, Tati, qual é o sistema? Vai lá, Amanda, a mestre. Bom, o alvará ele vai sair com o mesmo número. Você tem que, para solicitação do ABITSE, hoje é só pelo SLCE, é só por esse portal. Nem mais pelo aquele outro antigo. Tinha um antigo ainda. Hoje é só pelo SLCE. Só por esse canal. SLCE. Isso aí. Eu vou voltar aqui com a pergunta sobre a parte digital, que eu acho que eu acabei pulando o slide aqui. Queria saber um pouquinho de vocês sobre o impacto das novas tecnologias, né? O que tem entrado de novas tecnologias, o que isso mudou na nossa forma de trabalho, se vocês acham que ajudou ou não, como que é isso para vocês no dia a dia? Bom, vamos lá. A gente tem alguns pontos positivos e alguns negativos. Acho que os processos vêm sendo digitalizados, vêm tendo essa transformação há uns 2 anos, pegou bem aí a fase de pandemia, então ajudou muito na questão de protocolo, né, na agilidade dos protocolos, ou seja, que por e-mail, ou até mesmo no sistema da prefeitura. O que dificulta um pouco é que cada hora tem um sistema novo, então, igual a Aline está contando, prova rápido, aí depois eu vou tirar o ABITSE por qual sistema, eu vou aprovar pela prova digital e depois por onde
né, acaba tendo vários sistemas e você fica perdido mesmo. Por onde eu vou seguir? Então, o que falta, às vezes, é um pouquinho dessa orientação, ou talvez está tudo dentro de um único sistema, né? A gente tem aí um DOC, por exemplo, que já está em vários municípios, e aí é tudo dentro daquele único sistema. Então, tanto para você tirar uma certidão negativa de débitos, ou uma certidão de uso do solo, quanto para você aprovar um projeto. Você faz tudo num sistema só. Então, acho que isso ajudou bastante, né, na questão de time mesmo, agilizar para você fazer os protocolos, mas em contrapartida, o que acaba atrapalhando um pouquinho é o contato com o técnico, porque muitas vezes você faz protocolo, tem algumas plataformas que você tem até, alguns municípios que eu trabalho, como eu trabalho com o Brasil inteiro, então tem alguns municípios que você consegue contato com o técnico, mas em São Paulo você não consegue. Não tem lá um chat, um portal, ou como você entrar em contato. Você só consegue falar com ele se ele emitir um commit ou se ele indeferir seu processo. Por exemplo, numa prova rápido, você tem que protocolar seu processo ali o mais redondo possível, porque ele vai ter uma análise só e ele pode ser indeferido, né? Se não estiver atendendo aí a legislação, a tudo que é exigido. E aí, poxa, perdi meu processo. Então, você não consegue ter esse contato com o técnico. Então, isso acho que ainda precisa ser melhorado. O que mais eu pensei? Então, acho que é o contato que dificulta um pouquinho. Eu acho que é isso. E tem alguns técnicos que são bem leigos ainda com a tecnologia. Isso é um outro ponto que dificulta bastante. Às vezes o técnico pede até para entregar o projeto físico, porque ele não consegue... que eu não consigo ver. Isso acontece bastante também. Ou de você chegar lá no balcão e o técnico está perdido, não consegue nem abrir a tela. Mas você juntou isso daqui, eu não consigo nem abrir. Aí você explica, não, tudo bem, você quer que eu traga físico, Otávio, para você? Então, esse contato ainda é um pouco difícil. Convenhamos que os projetos muito grandes é muito difícil de ver em tela, né? Então, se você tem a prancha impressa, é bem mais simples. Ajuda muito. Com certeza. Eu acho que muitos técnicos têm dificuldades ainda com isso, né? Bom, mas eu acho que é isso. A gente tem muito que melhorar, acho que tem muito para se aprimorar e que pode sim ajudar a agilizar ainda mais nos prazos, né? Até mais em prazos mais burocráticos de despachos internos. Então, antes a gente tinha que ficar esperando não sei quantos dias, semanas, para o processo sair de um departamento para ir para o outro. Hoje, estou mandando para o departamento, já mandou, já está lá, já está na caixa dele, já está em outro local, então não precisa ficar esperando tanto tempo. Então, acho que agiliza nessa questão de time, né, de despacho de processo. Também acho. Mas essa de cada hora aparecer um sistema novo é uma loucura, né? A gente tem, de novo, atualização, informação, conteúdo. É o que a gente tenta trazer para vocês aqui no Licenciamento Brasil, que é super importante, gente. Tem mais uma pergunta aqui que eu acabei pulando, que eu ia fazer para a Tati, na verdade. Qual é a principal dificuldade que você acredita ter hoje com os clientes, né? E como você faz para superar esses desafios? Clientes ou com os projetos propriamente dito, né? Com o cliente, a maior dificuldade é essa questão de não ter muito conhecimento. Então, quando você pega um cliente que não tem conhecimento técnico, até você conseguir explicar, muitos clientes internacionais, o problema é esse também, porque fora do Brasil, as aprovações são muito mais simples, mais rápidas, e aqui no Brasil a gente tem um processo muito mais moroso. Então, essa troca de conhecimento, de conteúdo com o cliente também é super importante. Quanto mais você ensina ele, mais fácil ele entende aquele cronograma que você está apresentando ali da aprovação, né? Quanto de leis vão ter que ser superadas. Então, quando ele chega na primeira vez, não, preciso aprovar em 2 meses. Não, 2 meses, a gente vai passar por 6 órgãos, 2 meses, não dá por isso, vai ser analisado isso. Então, abrir no detalhe, explicar claramente, isso também é super importante. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, o conteúdo do cliente, ele não ter o conteúdo,
e a burocracia do Brasil versus, muitos investidores são de fora, então essa burocracia que eles também não compreendem muito bem. Com a minha experiência, eu posso dizer para vocês o seguinte, nós temos alguns tipos de cliente que o cliente fala assim, ó, estou te pagando, vai lá e resolve, não quero nem saber o que você está fazendo, né? Ele deixa e você voa. E tem cliente que precisa saber os detalhes técnicos, e, assim, não tenham medo de compartilhar conhecimento com seus clientes, né? Porque aquilo que eu sempre digo, quanto mais o cliente souber de informação técnica mesmo, né? Às vezes a gente dá curso gratuito em cliente e tal, porque, assim, quanto mais informação técnica ele tiver, melhor ele vai me ajudar com o desenvolvimento e aprovação, né? Porque ele conhece o produto, ele conhece o projeto profundamente, a gente conhece a legislação profundamente. Então, quanto mais conhecimento, melhor o resultado disso, né? Então, são quase 24 anos de experiência, eu já não sei mais se é 23, 24, mas, enfim, posso garantir para vocês, trocar conhecimento, ceder conhecimento, não vai fazer ninguém fazer sozinho o trabalho ou roubar o seu cliente, ou não vai, porque cada pessoa tem um jeito diferente de trabalhar, né? E se um cliente está te contratando é porque ele muitas vezes não tem disponibilidade de fazer, não é só porque ele não sabe fazer, né? Porque ele quer contratar um especialista. Então, assim, não tenho medo de compartilhar conhecimento com o técnico, com o cliente. É lógico que não precisa entrar no detalhe da curva, a não ser que seja arquiteto, cliente ou engenheiro, mas, assim, mostrar uma visão, isso que a Tatiana falou, mostra o fluxograma de aprovações, mostra quais as secretarias que vai passar, quanto tempo leva, mais ou menos, em cada secretaria. O cliente ele aceita melhor a situação junto com você, né? E se o cliente está tranquilo, a gente consegue trabalhar mais tranquilo, né? A gente consegue agir com maior tranquilidade, né? E detalhe, tranquilidade não significa lerdeza, né? Eu sempre digo isso, tranquilidade é fazer tudo conforme planejado. Não significa que vai ser mais devagar, né? Eu acho que isso é importante também, tá bom? Eu vi subindo aqui algumas dúvidas, Jé, você quer compartilhar com a gente? Vamos lá, meninas. Primeiro, o Edmilson, ele disse aqui que ele está no mercado imobiliário, o que equivale à somatória de idade de vocês 4. Ai, meu Deus. Olha, acho que não, hein? Aí ele fez a seguinte pergunta: quais as tendências que a revisão do plano diretor deve trazer após este último? Bastante restritivo, na opinião de vocês? Essa eu acho que eu posso falar um pouquinho, talvez a Fabi também talvez possa me ajudar, as meninas aí. Eu acredito que a revisão do plano diretor deve trazer algumas correções da legislação, melhorias mesmo, itens da legislação que se tornaram inaplicáveis numa cidade como São Paulo, e acredito que deve ficar um pouco menos restritiva para algumas situações, né? É lógico que não vai facilitar muito a vida. Isso não, porque a cidade de São Paulo é uma cidade grande, é uma cidade com N problemas e precisa de algumas regras para poder continuar crescendo. Mas eu acho que algumas situações vão melhorar, sim. Eu acho que questão de gabarito deve ter alguma coisa, a questão de mesmo potencial construtivo, não muito, mas talvez aconteça algumas mudanças de zoneamento propriamente dito, algumas áreas que ficaram com zoneamento errado, né? Então, algumas situações como essa, talvez a gente veja aí alguma melhoria, sim. Quer complementar alguma coisa, Fabi, Amanda, Tati? Na verdade, eu complementaria mais com alguns melhores esclarecimentos e definições da lei, né? A questão da doação de calçada, a fruição pública, a fachada ativa, cota ambiental, que foram todos instrumentos novos na legislação, né? Esses itens também estão sendo pautados na revisão, mas que vão vir aí para melhorar, justamente para aplicar o conceito, né? Porque é isso que muita gente tem dúvida, como aplicar o conceito desses itens. Bacana. Quer complementar alguma coisa, Tati, Amanda? Não, eu ia falar que um desses conceitos que a Fabi colocou referente ao plano diretor, por exemplo, em Belo Horizonte, já tem muito bem definido e é bem trabalhado isso. Então, tem diversas cartilhas, foge um pouquinho
mas você consegue entender, né, esse conceito. Eles trabalham bastante sobre isso. Tati, tem alguma informação adicional? O que eu imagino também é que, além dos complementos nesse sentido, algumas atualizações, né, que a cidade, ela fica mudando o tempo todo, então, eu imagino que algumas atualizações na parte de viário, né, melhoramento viário, enfim, também deve surgir aí com as mudanças, com as atualizações, né, algumas melhorias. Eu tô vendo aqui mais uma pergunta da Edmilson, espero ter respondido sua pergunta, aí depois você puder falar para a gente. Tem mais uma pergunta aqui da Raíssa, uma pergunta bem interessante também, que a gente recebe bastante lá nos grupos, né? Se com a absorção dos assuntos da subprefeitura para a SMU, em São Paulo, como está a aprovação desses processos, né? Como está sendo essa... Uma coisa que é legal também a gente falar é que toda mudança dentro da prefeitura, ela leva um tempo para acomodar, gente. Então, de novo, a gente tem que lembrar que ali tem pessoas. Muitas vezes sai uma legislação nova, ninguém está nem sabendo da legislação, então leva um tempo para acomodar, né? E eu sei que a gente sofreu muito com essa mudança de análise, mas aí eu vou deixar para as meninas falarem, que elas têm mais know-how do que eu aí para falar como estão as dificuldades desse tipo de aprovação. Quem quer falar? Bom, primeiro que não são todos os processos que foram transferidos, né? Se eu não me engano, são os de 2021 para frente. Vou confirmar essa data, mas não são todos, ainda vão ficar processos na subprefeitura, mas ainda estamos em passos lentos. Então, assim, os processos ainda estão sendo recebidos, não foram distribuídos ainda, então ainda permanece na mão do coordenador. Um ou outro que você percebe que está começando a distribuir, mas eles ainda estão se adaptando a esses novos processos. Até a forma de análise, né? Porque são processos menores, com certeza a equipe tiveram que mexer com a equipe, enfim, tem toda uma adaptação da prefeitura e as adaptações das prefeituras são lentas, não tem jeito, a gente sofre com isso, cada vez que muda alguma coisa a gente sofre com isso. Quer complementar alguma coisa, Fabi, Tati? Prazo, que acabou impactando, assim, porque eles estão muito sobrecarregados. E aí, realmente, impacta bastante na parte de prazos. A BITS está difícil. O ABITS, que era uma coisa que funcionava super bem, né? Super bem. Nas regionais, na prefeitura, a gente entrou num meio aí que até eles se adaptarem tá sofrível. E é o tipo de processo que, tipo, não adianta você conversar, não é que não adianta conversar com o técnico, mas era um processo para ser todo digital como era antigamente, né? Quando estava na sub, você não tinha necessidade de falar com o técnico, a coisa andava, fluía. E agora, infelizmente, a gente está sofrendo bastante com essa questão de prazo. Mas eu acho que tudo é uma questão de adaptação. Tem um tempo de acomodação dessas novidades aí. Tá? Fabi, quer complementar alguma coisa sobre isso? Não, é mais o que a Tati comentou mesmo, prazos, né? Então, o SMU absorveu esses processos da subprefeitura, mas continuam com a mesma quantidade de técnicos, se não menos, né? Porque com a pandemia, inclusive, quem estava em vias de ser aposentado efetivamente se aposentou, né? Então, tem esses dois fatores, né? Junção de duas frentes de trabalho, que era antigamente, que hoje é uma só, e ainda a redução da quantidade de técnicos disponível para estar analisando os processos. Então, os prazos foram muito impactados. Tem técnicos que nem voltou a trabalhar presencialmente ainda, né? Está trabalhando part-time presencial. Então, a gente ainda está sofrendo os efeitos da pandemia ainda. Sim. Mas, de novo, gente, é tudo adaptação. O que cabe a nós aí, para quem trabalha com consultoria ou projeto, pedir um pouco de... Eu sei que os negócios não esperam, né? Mas, às vezes, a gente
tem que explicar para o cliente que estamos sofrendo em todos os processos, né? Fazendo aquilo que eu falei, aquilo que a gente tem controle, a gente tem que fazer muito bem feito. Aquilo que a gente não tem controle, a gente tem que se adaptar da melhor forma possível. E por isso que é importante, quando a gente falou lá do técnico, do profissional que trabalha com isso, ser resiliente, ter empatia, todas aquelas qualidades que a Tati colocou aqui para a gente. Tá? Acho que isso é super importante. Respondemos a sua pergunta, Raíssa? Temos uma aqui no YouTube. Vamos lá. A Aline, ela disse que respondeu a pergunta dela anterior. Aí ela pergunta, no Aprova Rápido, tem alguma metragem mínima ou máxima? Quais usos podemos aprovar? Quem quer responder? Não? Fabi? Vai? Vamos lá, só repete, Angélica, por favor, para eu raciocinar um pouquinho melhor aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. No Aprova Rápido, tem alguma metragem mínima ou máxima? Segunda, quais usos podemos aprovar? Olha, eu desconheço a questão de área. Acho que é 1.500, Amanda. Nossa, de verdade, eu não estou me recordando. Eu teria que pegar a lei de novo e ler. Né? Tem coisas que, de fato, a gente não sabe no pé da letra, né? Ali até na porque nossos projetos são grandes, né? A maior parte dos nossos projetos são grandes. Pois é. Eu acho que não tem, se eu não me engano, não tem limite de área, não, né? Nem também com acho que não. ao uso. Eu também, o uso não, tenho porque eu lembro que não. Não tem, não. Não tem. E transferiu para Snow justamente por isso, né? A prefeitura, as subs, as duas subprefeituras dizendo a mesma coisa. A gente não faz mais a barata aprovação nenhuma. Então, tudo está para Snow. E aí a prova rápida só entra esses que são habitacionais, comerciais, uso misto, toda aquela coisa. A importância do Aprova Rápido, Aline, a importância do Aprova Rápido é você ter certeza que você consegue justamente entrar na prova rápida. Aí tem um checklist ali, né? Que você tem que passar para ter certeza que é admissível numa prova rápida. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Se você entrar ali no manual do Aprova Rápido, tem como se fosse um checklist de perguntinhas que você tem que responder para garantir que você é elegível para a prova rápida, né? A questão de área contaminada, o potencial contaminado, né? Enquanto você não tem todos os laudos, o parecer do antigo Deconte, da CETESB, enfim, você não vai ser admissível numa prova rápida. Né? Exatamente. Ele o sistema vai dizendo que não pode avançar. Comaer, né? Se tem interferência, necessidade de aprovar projeto no Comaer, então tem que aprovar o projeto primeiro para depois solicitar o licenciamento na prova rápida, diferente de uma aprovação em vias ordinárias, como eles chamam, que de repente a gente consegue ir trabalhando em paralelo, né? Então eu protocolo o processo normal na prefeitura e ao mesmo tempo eu protocolo no Comaer, eles vão trabalhando ali, analisando em paralelo, até que quando saiam junto no processo. Se eu tenho essa interferência via prova rápida, eu não posso fazer isso, eu já tenho que estar com a documentação do Comaer em mãos para poder ser admissível na prova rápida. Se eu não me engano, tem um vídeo... É importante fazer um estudo, né? Exatamente. Se eu não me engano, tem um vídeo no nosso YouTube falando só sobre a prova rápida. Eu também acho que tem do YouTube. Uhum. Já ajuda a tirar suas dúvidas. Aline, depois conta pra gente se a gente respondeu. Tem mais alguma pergunta, Angélica? Não, Sam. Não? Bom, pessoal, vamos seguir aqui. Tenho mais algumas coisas para falar para vocês. Quais são os próximos passos? O que a gente tem de novo aqui do Licenciamento Brasil para 2022? Então, a gente está sempre tentando trazer novidades, né, e melhorias aí que possa ajudar vocês em tudo isso que a gente falou aqui hoje, de novo, com o intuito de compartilhamento de informação e de conhecimento mesmo, né? A gente trabalha nesse conceito e acredita nesse conceito de compartilhamento. E aí, a gente
está lançando esse ano uma plataforma de busca e contratação de fornecedores ou de consultores no Brasil, por assunto desejado, e o intuito dessa plataforma é gerar network, geração de negócio e desburocratização. Então, lá no nosso site, se você entrar lá em Quero uma Solução, você vai conseguir buscar consultores no Brasil inteiro, ou se você quer ser um consultor cadastrado no Licenciamento Brasil, para que as pessoas conheçam o seu trabalho e possam buscar você como referência em qualquer lugar do Brasil, você pode se cadastrar aqui como um consultor, Licenciamento Brasil, e aí, a partir do cadastramento, você vai aparecer aí nas buscas que podem ser feitas por segmento de atuação, por área, por estado ou por cidade, né? Então, é mais uma novidade que a gente traz do Licenciamento Brasil, de forma que vocês possam vender mais serviços. O projeto é bem inicial ainda, então, se vocês quiserem se cadastrar, fiquem à vontade. Se tiver dúvida para se cadastrar, chama a gente nos canais de informação que a gente tem. A ideia é que vocês possam, inclusive, vender consultoria via plataforma. A primeira consulta com o cliente ser uma consulta também remunerada e que vocês possam oferecer depois outros escopos para o cliente, tá bom? Entrem lá e conheçam um pouquinho mais sobre esse projeto aí, que ainda é o nosso bebê de 2022, mas com certeza nosso intuito aí é ter consultores no Brasil inteiro de todas as áreas de aprovação e regularização de processos e projetos, tá? E aí, por último, a gente está voltando com os cursos ao vivo, tá? Com toda a força, a gente vai ter curso basicamente todos os meses, cursos ao vivo, os cursos gravados, que aí você pode assistir no seu time, no seu tempo. Então, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais em relação aos cursos, a gente vai estar sempre divulgando nos grupos, nas redes sociais. Esses cursos, eles são na área de legalização, com profissionais do Brasil inteiro, aí não só as palestras, os cursos também, a gente sempre traz especialistas para trabalhar com a gente nesses cursos. E aí, para recomeçar com o pé direito, a gente está relançando a segunda turma, então, do curso de licenciamento e aprovações 360. A ideia desse curso é a gente falar sobre aprovação como um todo na cidade de São Paulo, né? Esse curso vai ser do dia 21 ao dia 25 de março, então uma semana inteira de curso, todos os dias à noite, né? São 4 horas por dia aí de curso. A gente, dentro desse curso, a gente vai trabalhar o plano diretor e a lei de desocupação de solo, o Código de Obras, EVTL, que é o que a gente estava falando, então o que importa aqui no EVTL, licença de funcionamento. Então a Amanda, que é a nossa instrutora desse módulo, ela explica exatamente como usar a plataforma de licença de funcionamento e CADAM e de emitir essas licenças com rapidez, né, de forma que quais são os tipos de licença que é possível, né, tirar com essa rapidez de 3 dias. Ela vai trazer para a gente. E no último dia, uma coisa muito importante que a gente falou pouco até hoje é a questão do Corpo de Bombeiros. Então, nessa aula do dia 5, a Letícia, que é nossa instrutora também, nossa especialista, ela vem explicar como usar o decreto do Corpo de Bombeiros, né? Então, o básico do Corpo de Bombeiros, tudo que você precisa saber, que é onde a gente vê o maior impacto. Esses 5 dias aqui tá exatamente os temas que nós abordamos aqui hoje e onde a gente vê o maior impacto de conhecimento de legislação, de falta de conhecimento de legislação para aprovar em São Paulo. Então, é um curso objetivo, é um curso direto, são 4 horas por tema, de forma que a gente consiga entregar para vocês aquilo que vocês possam utilizar no dia a dia, né? E aí a surpresa final do dia aqui para vocês é justamente o lançamento do curso. Então, para quem ficou com a gente até agora aqui, vai poder se matricular no curso, caso tenha interesse, até no dia 2/3, com 50% de desconto. Então, essa é a nossa oferta para quem ficou até o final do nosso webinar de hoje, poder fazer um curso aí completo de plano de legislação de São Paulo por só R$ 645, né? Então, a gente está dando o nosso melhor aqui para estar com vocês, para explicar no dia a dia como funciona, entrar na legislação no detalhe, falar dos artigos,
ou seja, preparar melhor e compartilhar conteúdo, que é um dos nossos principais propósitos, tá? Então, essa era a última novidade aí do dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que ficou aqui pelo final. Não? Não, Sandra. Então tá ótimo. Teve alguém que falou aqui, quem colocou o metaverso aqui? Quem falou que está na hora do metaverso? Eu falei, está na hora de vocês. Edmilson, já. No metaverso. Já estamos lá. E o meu agradecimento pela aula que eu tive e mais pelo sorriso de cada uma dessas mestras da noite de hoje. Parabéns. Muito obrigada, Edmilson. Gente, boa noite. Nos sigam aí nas redes sociais. A gente ainda tem muito conteúdo pelo ano. E vamos lá, vamos tirar os processos de aprovação com melhor qualidade técnica, com agilidade, gerar negócio para o nosso cliente, que o cliente volte sempre cada vez mais feliz. Tá bom? Boa noite, bom descanso para vocês aí. Até mais.